Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa 2022, a nossa terceira edição do Convida, que esse ano está focando completamente em longevidade, 50 profissionais, trazendo esse tema tão fundamental para você de perspectivas integrativas, né? Medicina chinesa, Ayurveda, medicina moderna. E agora você vai ouvir da doutora Thaís Demarco. Ela é médica formada pela Faculdade Gama Filho, no Rio de Janeiro, em 2013, pós-graduanda em Neurologia Clínica pela Faculdade IPMed e pós-graduada em Neurointensivismo pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ela é especialista em transtorno do espectro autista e ela vai falar para você sobre como aumentar a longevidade no autismo. Um tema super importante, bem específico, com uma especialista sensacional. Eu espero que você aproveite. Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu sou médica formada pela Universidade Gama Filho, pós-graduada em Neurologia e Neurointensivismo e pós-graduanda em transtorno do espectro autista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto bem polêmico que eu acredito que traga bastante dúvida e eu acho que vai ser muito legal, muito construtivo. Estou à disposição para as dúvidas ao final. E ao final vou deixar meus contatos, também estou à disposição para qualquer tipo de contato que vocês precisarem, tá joia? Então vamos falar um pouquinho sobre essa aulinha, que eu acho que vai ser bem esclarecedora. Nosso roteiro começa, a gente começa falando para entender o TEA, né? O que é o transtorno do espectro autista? Quando a gente fala de longevidade, de mortalidade, a gente primeiro precisa entender do que se trata esse transtorno para a gente conseguir saber como a gente vai melhorar, como a gente vai dar qualidade de vida para os nossos pacientes. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre estatística do autismo, tá? Uma estatística bem atualizada. Depois a gente vai falar sobre causas do autismo. Depois falaremos das dificuldades enfrentadas pelo autista e pela sua família. Depois, na sequência, a longevidade no autismo, como a gente pode melhorar essa longevidade e a mortalidade também no autismo. E por fim, o que a gente pode oferecer de tratamento para essas pessoas, para essas crianças, para que a gente consiga uma qualidade de vida melhor, que eu acho que é o objetivo de todos nós, tá? Então vamos lá para o primeiro slide. Então, o que é o autismo? Hoje em dia a gente tem falado bastante, tem saído bastante em mídias sociais, mas o que de fato é o autismo? O autismo nada mais é do que um distúrbio neurológico e um déficit cognitivo, que é principalmente na comunicação e na interação social. Isso tem que estar acompanhado a comportamentos repetitivos e também interesses bem restritos das pessoas que possuem. Isso tudo tem que aparecer já na primeira infância, já na idade pré-escolar. E esses distúrbios, eles necessariamente têm que afetar a atividade de vida diária da pessoa. Então, o que são as AVDs, né? As AVDs nada mais são do que as atividades que a gente normalmente faria. Escovar os dentes, calçar os sapatos, tomar café da manhã, fazer uma comida, estudar, obedecer os pais, isso tudo está dentro das AVDs. Então, quando a gente junta essas informações, a gente tem, de fato, o diagnóstico do autismo. Então, a gente já entendeu o que é o autismo, agora a gente vai falar um pouquinho do que seria essa dificuldade na comunicação e na interação social, e o que seria uma dificuldade e um comportamento repetitivo? O que seria um interesse restrito? Vamos conversar. A dificuldade na interação social e na comunicação, nós podemos ver de diversas formas. Eu citei aqui no slide algumas delas, não são todas, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia bem clara do que seriam os sintomas, né? Do que seriam essas dificuldades. Por exemplo, uma dificuldade na reciprocidade socioemocional. O que seria isso? Uma dificuldade muito grande em estabelecer conversas, em estabelecer diálogos, até nas respostas das conversas, isso é bastante difícil.
Também tem dificuldade em iniciar ou manter interações sociais. Então é aquela pessoa ou aquela criança que chega no espaço, mas não faz amigos, não tem iniciativa em conversar. Então, basicamente, quando a gente fala em interação social, é isso. A gente também tem uma dificuldade na comunicação não verbal. O que seria isso? Nossos gestos, né? Tudo que a gente faz que não é necessariamente a linguagem. Então, a gente teria anormalidades no contato visual, na linguagem corporal. Esses gestos que eu estou fazendo, normalmente o autista ele é bem sucinto, bem direto. Ele não tem essa chamada desenvoltura que os neurotípicos apresentam. Então a gente tem realmente uma normalidade no contato visual. Muitas pessoas falam assim, o autista, vocês já devem ter ouvido, né? O autista não olha no olho. O autista olha no olho. Porém, em graus variados. Tem autistas que têm essa interação, os graus mais leves, outros não, outros já não olham realmente no nosso olho, tem essa dificuldade de interação. Mas o autista ele pode olhar no olho, ele só não mantém esse contato visual por muito tempo. Então, a gente também tem a dificuldade na compreensão no uso dos gestos. A gente também tem uma ausência ou uma diminuição das expressões faciais, né? Então, o autista é aquela pessoa que está, na maioria das vezes, sempre séria, dificilmente ele entra na brincadeira, ele sorri. Isso tudo a gente só consegue depois de bastante terapia. E por último, a gente tem, nessa situação da comunicação e da interação social, a gente tem uma dificuldade para imaginar, né, e para manter relacionamento. O que seria essa dificuldade imaginativa? Por exemplo, nas crianças é o mais fácil de ver quando a criança está brincando, né, de alimentar. Então vai dar o papá para a bonequinha, vai dar o papá para o jacaré. Isso tudo é uma forma lúdica, né? A gente não alimenta um brinquedo, mas a criança ela consegue fazer essa imaginação. Uma criança neurotípica. Já os pacientes que possuem algum distúrbio de neurodesenvolvimento, nesse caso o autismo, eles têm essa dificuldade imaginativa. E eles também têm dificuldade nos relacionamentos. Foi como eu disse, às vezes chega numa festinha, não faz amigos, não consegue interagir com outras crianças, mesmo com crianças da mesma idade, né? Então, falando agora dos comportamentos repetitivos e restritos, né, interesses restritos, para vocês entenderem um pouquinho mais como que isso funciona, o comportamento repetitivo é aquele paciente que fica repetindo o discurso, por exemplo, nas crianças, né? Eu quero água, aí você muda o assunto, ele continua, eu quero água, ou então, eu quero ir embora. Ah, mas vamos, filho, fazer isso aí. Eu quero ir embora. Então, é um discurso muito direto e muito repetitivo, né? Eles têm também, como eu disse aqui, está escrito adesão excessiva a rotinas e a rituais. Então, o autista é uma criança que ele precisa muito, uma criança e um adulto, no caso, que ele precisa muito de rotinas, ele precisa muito de horários estabelecidos, ele precisa acordar em determinado horário, almoçar em determinado horário. Pequeníssimas mudanças, elas fazem toda a diferença. Às vezes, é o suficiente para o autista entrar numa crise. Temos também interesses aumentados e restritos em áreas anormais. Então, por exemplo, são crianças que podem ter interesse em aprender línguas. Eu já vi crianças de 10, 11 anos falando 5, 6 línguas. Então, realmente, uma criança de 10 anos está pensando em futebol. Então, é um superdotado?
Não, ele é autista de alto funcionamento. Ele pode até ter o QI normal ou o QI até um pouco mais elevado, mas o mais importante da gente entender é que ele não deixa de ser autista por conta disso. Ele desenvolve muito bem essa área da linguagem, né? Ele aprende com muita facilidade essa área da linguagem, mas ele ao mesmo tempo tem muita dificuldade, às vezes, em escovar os dentes. Então, é isso que eu digo quando eu falo de interesses restritos em áreas anormais, né? E temos também uma hiporreatividade aos estímulos sensoriais. Então, são crianças que às vezes não toleram calçar meias, porque aquele estímulo no pé dá nervoso, incomoda. Então, esse tipo de estímulo, os pais, enfim, acabam evitando. Outros estímulos são vários, né? O quente, gelado, a situação do apertado, né? A calça mais apertada, a blusa um pouco mais solta, às vezes só de roçar nos braços e nas mãos, isso já incomoda bastante. Então, são esses estímulos sensoriais. Ou também as crianças que têm hipoestímulo, né? Que sentem pouco, então às vezes se queimam porque sente pouco calor, sente pouco frio e assim vai, né? Então, a gente fecha aí essa ideia de entender o autismo e mais ou menos algumas características, lembrando não são todas, mas algumas características que o autista ele pode apresentar pra gente e que tem que acender principalmente aquela luzinha de que tem algo errado, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre o motivo da gente estar do autismo, desse tema, está tão em voga atualmente, né? Está tão nos meios de comunicação. Por quê? Porque a gente vê nesse slide, por exemplo, que em 2004 a gente tinha uma criança autista a cada 166 que nasciam. E esses anos foram passando, hoje em 2022 a gente não tem a estatística, mas no ano passado saiu a mais recente estatística de que a gente teria uma criança autista para cada 44 nascidas. Isso é um boom enorme, né? Tem vários motivos que pode estar acontecendo para que isso se manifeste, mas a gente precisa cada vez mais falar, se a gente levar em consideração que numa sala de 44 alunos, pelo menos um vai ser autista. Então a gente precisa levar essa informação do autista para as escolas, para os veículos de comunicação, para o mercado de trabalho. E aí, falando mais sobre isso, cada vez a gente vai conseguir dar melhor qualidade de vida, vai poder proporcionar melhor estrutura para o crescimento de um autista, né? Então, a dúvida, né, que deve estar pairando aí no ar é o que causa o autismo, porque se a gente teve esse boom de autistas, né, de esse crescimento do número de casos, então o que podemos fazer para melhorar? É importante a gente saber que o autismo ele tem um componente genético bem importante na maioria das vezes, né? O autismo ele não acontece sem a genética. Então, se a gente pensar que a gente vai sempre ter a genética associada, fica mais fácil o raciocínio. Nesse quadrinho, por exemplo, a gente tem o componente genético e o componente ambiental. Um nunca vai ficar sem o outro. A gente pode ter um maior componente genético com um menor componente ambiental, mas também existem tipos de autismo que a gente tem um componente ambiental muito grande e um componente genético um pouquinho menor, né? Quando a gente fala então das causas do autismo, a gente sempre associa a genética aos fatores ambientais. Aí eu costumo dizer que não existe uma causa única para o autismo. O autismo é um conjunto. Até, por exemplo, os fatores genéticos, a genética, são mais de 1000 genes envolvidos. Então a gente precisa sempre estar ali pensando e raciocinando na genética de uma forma
complementar, né? Dos fatores ambientais sempre complementando a genética e a genética complementando os fatores ambientais. Esses fatores ambientais, que a gente chama também de epigenético, né? São fatores, enfim, que hoje em dia é o que mais a gente vê. Poluição, toxinas, fungos, bactérias, vírus, enfim, uma série de que a gente poderia ficar aqui só falando de fatores ambientais. Então, nesse momento, eu vou me limitar aqui a dizer que existem fatores ambientais e existem fatores genéticos associados como causa do autismo, tá? Vamos lá nas dificuldades, então, agora entrando mais no tema da palestra. Quais são as dificuldades enfrentadas pelo autista, né? A gente precisa deixar isso bem claro, porque quando a gente fala em tratamento do autismo, a gente fala muito de tratamento precoce, eu defendo muito esse tratamento precoce, mas a gente precisa entender que o autista cresce. E aí é nesse crescimento, é nesse amadurecimento, na vida adulta e na velhice propriamente dita, que a gente tem que continuar um tratamento que a gente iniciou lá na infância, preferencialmente na infância, mas que nem sempre acontece, e a gente tem que tratar o autista adulto e o autista idoso, né? Então, quais são as dificuldades que o autista apresenta ao longo da vida? Primeiro, a inserção na escola, né, que é muito importante, é um momento muito marcante para a criança, é um momento muito marcante para os pais e para o desenvolvimento dessa criança e para o desenvolvimento dessa família, dessa dinâmica familiar. É muito importante a escola. Depois a gente passa pela puberdade, né, que é outro momento que já é difícil para os neurotípicos. Imagina para os pacientes que têm algum déficit neurológico ou alguma outra dificuldade, né? E depois a gente chega na parte de relacionamentos, né? Como se relacionar? Se o autista já tem tanta dificuldade de conversar com as pessoas, de interagir, de puxar uma conversa, fazer amigos, como que esse autista vai se relacionar com outra pessoa, constituir uma família, namorar, ter filhos? Então, isso é um momento de dificuldade. Outro momento de dificuldade é a inserção no mercado de trabalho, que é um grande divisor de águas, vamos dizer assim, quando a gente fala sobre a autonomia do autista, porque a inserção no mercado de trabalho a gente sabe que é difícil, e além de difícil, a gente tá numa sociedade que ainda existe muito preconceito. Aos poucos as barreiras estão sendo quebradas, mas a gente ainda tem bastante preconceito em relação a isso. E aí, depois da inserção no mercado de trabalho, a gente começa a pensar numa moradia adequada, constituição da família. E aí, depois dessa moradia, por fim, que o autista consiga cuidar da própria saúde, que o autista consiga ter essa autonomia para conseguir buscar o melhor para ele, para a saúde dele. Então a gente chega nesse slide, o que aumenta a longevidade, né? O que melhora a qualidade de vida a ponto de aumentar a expectativa de vida do autista. Basicamente, uma palavra: autonomia, que é o que a gente busca quando a gente fala muito de tratamento precoce. Então, desde lá, da criancinha pequenininha, o que os pais normalmente falam para mim? Doutora, eu preciso que meu filho tenha autonomia, que ele tenha autonomia para viver sozinho, que ele tenha autonomia para buscar a sua independência, para se impor na sociedade. É isso que a gente busca para aumentar a longevidade. Basicamente, é essa palavra que define a longevidade para o autista. A gente tem uma estatística de 81% dos autistas adultos ainda morando com os pais, que são pais provavelmente idosos, né? Que não tem mais aquela dinâmica de buscar saúde para os seus filhos. Então, 81% desses autistas ainda dependem desses pais. Os 19% que moram sozinhos, apenas 6% deles estão inseridos no mercado de trabalho. Então, quando a gente pensa assim, talvez apenas esses 6% consigam estar morando sozinhos, estar
autônomos. Então, essa estatística aí precisa ser mudada, né? Precisa ser mudada na base, com tratamento precoce, tratamento infantil, mas também pode ser mudada ao longo da vida, né? A gente não pode achar que se não fez o tratamento na infância, não vai ter mais tratamento, muito pelo contrário. Vamos falar agora sobre a mortalidade no autismo. Um dado alarmante é que os autistas eles têm uma sobrevida média de 36 anos. Isso é menos da metade de um brasileiro normal, que tem uma expectativa de vida ali em torno de 76 anos, né? 36 anos é realmente muito pouco. E aí a gente pergunta, nossa, 36 anos, tão jovem, mas por que acontece essa mortalidade no autista tão jovem, né? Bom, principalmente o que a gente vê é uma quantidade elevadíssima de acidentes fatais, né? Dos óbitos que existem no autista, 1/4 é por acidente fatal. E aí a gente está falando do que, né? Em relação ao acidente fatal. A gente tem 80% do total como sufocamento, asfixia e afogamento. O afogamento acontece principalmente nas crianças ali de 5 a 7 anos de idade. Então, sendo a primeira causa, inclusive, o afogamento. Essas causas de mortalidade, elas precisam ser muito levadas em conta. Por quê? Porque o autista é aquele paciente, às vezes, que ele não tem uma noção do perigo, ele não tem noção do certo e do errado, ele não tem essa sensibilidade, muitas vezes, de discernir o que seria bom para ele. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, a asfixia com um pedaço de comida que ele não consegue dar a entender que ele está sufocado. Ou o afogamento porque ele não consegue entender aquela quantidade de água ali como uma piscina. Ele não consegue dimensionar a profundidade e aí simplesmente acaba acontecendo um acidente fatal. Outras causas também de mortalidade no autista são as causas cardíacas, né? É razoavelmente comum o autista ter alguma doença cardíaca, também a epilepsia, né? Porque a epilepsia já é bem comum no autista. A gente pensa aí em torno de 80% dos autistas tendo focos epilépticos, então a gente é uma causa importante, levando em consideração que o autista pode cair, pode bater com a cabeça, pode sufocar, inclusive, se ele estiver comendo alguma coisa no momento da crise. E por fim, e espantosamente, talvez poucas pessoas pensem nisso, também acontece suicídio no autista. Aí pensa, poxa, Thaís, mas se o autista não consegue, às vezes, conversar, não consegue entender como que ele tem potencial suicida, né? Então, eu te digo que o suicídio é uma causa extremamente comum, mais comum nos pacientes autistas que não têm o déficit intelectual, né? Que eles não têm aquele QI mais baixo. São aqueles autistas de alto funcionamento. Então, aqueles autistas leves, que são autistas mais que chegam na adolescência, que chegam na idade adulta e têm uma dificuldade extremamente grande de conversar, de estabelecer relações, de ser entendido. E aí, nesse momento, ele começa a ficar depressivo, começa a ficar triste e busca nas redes sociais formas de suicídio e, de fato, se suicida. Uma história muito legal que eu escutei uma vez foi de um autista que passou para medicina, um autista de alto funcionamento. Então ele estava indo para a faculdade, só que todas as vezes que ele ia para a faculdade, ele passava por um morador de rua que oportunava ele pedindo dinheiro, pedindo, enfim, roupa. Ele parava o menino para pedir alguma coisa. E aquilo incomodou muito o rapaz. E o rapaz, numa sessão de psicologia, falou para a psicóloga que ia largar a faculdade.
E a psicóloga, na mesma hora, pensou, bom, vai largar a faculdade porque não está gostando da dinâmica, ou não era bem isso que ele queria. Quando, na verdade, quando foi perguntado o motivo era justamente esse. Ele não gostava de passar por aquele caminho e do morador de rua fazer esse tipo de abordagem com ele. Então, para vocês verem, o autista ele tem uma visão muito direta, muito específica. É muito mais fácil. Ele larga a faculdade, ele não precisa mais ir, do que enfrentar aquela dificuldade ou trocar o trajeto, né? Então, é isso mais ou menos que funciona. Talvez se esse rapaz tivesse continuado, eu acredito até que ele continuou, mas isso talvez fosse uma coisa, eles hiperdimensionam, né? Então, uma coisa pequena que é facilmente resolvida, muitas das vezes é o suficiente para esse autista desistir e até suicidar, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre a saúde mental dos nossos autistas. Bom, então o que a gente vai fazer para a gente conquistar uma autonomia, né? A palavra-chave para a gente melhorar a longevidade do autista. Bom, a gente vai conquistar essa autonomia tratando o autista. Então a gente tem, hoje em dia, o tão famoso chamado tratamento multidisciplinar, né? E também temos o tratamento integral do autismo. Vamos falar um pouquinho sobre eles e a diferença, né? Porque muitas vezes eles são confundidos. E faz toda a diferença a gente fazer os dois tipos de tratamento, tanto para o autista na infância quanto para o autista adulto. Então, qual é a diferença? O tratamento multidisciplinar, como o nome mesmo diz, é um tratamento composto por vários profissionais da área de saúde que vão em conjunto, é importante falar isso, em conjunto e mantendo o contato, esse contato tem que ser um contato íntimo, eles vão trabalhar as várias áreas de cognição desse autista, ou pelo menos as áreas que o autista tem mais dificuldade, para que ela se desenvolva e para que ele tenha uma vida mais próxima possível de um paciente neurotípico. Então, os profissionais que a gente pode e tem que recorrer são médicos, psicólogos, fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas. Mas o que é muito comum a gente ver no autista, né? Na família, na verdade, do autista. São aqueles pais que recebem o diagnóstico do autismo e de um dia para o outro resolvem tratar os seus filhos da melhor forma possível. Porém, eles resolvem fazer consulta no médico, no fisioterapeuta, no fonoaudiólogo, no terapeuta ocupacional, tudo ao mesmo tempo, tudo na mesma semana. A gente precisa lembrar que o autista não tolera isso, ele não tolera esse tratamento de uma forma tão intensa. Então é importante a gente ter em mente que o primeiro profissional que vai fazer o diagnóstico do autismo tem que ser o médico, capacitado para isso, para o diagnóstico. E uma vez dado o diagnóstico, a gente precisa de um roteiro para tratamento. Então, às vezes, o primeiro profissional para ser procurado vai ser o fonoaudiólogo, para melhorar a fala, né? Às vezes, o primeiro profissional vai ser o fisioterapeuta. Às vezes, o primeiro vai ser o terapeuta ocupacional. Mas se a gente juntar todos de uma vez só, talvez não dê certo. Principalmente se eles não entrarem em contato um com o outro, para saber qual a área que está se desenvolvendo mais rápido, qual a área que o autista está tendo mais dificuldade, porque se não houver essa interação, essa terapia e esse dinheiro praticamente é jogado fora, né? Então, esse é o tratamento multidisciplinar e agora a gente vai falar do tratamento integral do autismo. É um conceito novo, é um conceito que a medicina tradicional às vezes tem até uma dificuldade de aceitação, né, de alguns
de algumas técnicas, né, de algumas abordagens, porque é algo novo, são estudos que estão vindo aí nos últimos anos com muita força, estudos mostrando eficácia muito boa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele e o que é então o tratamento integral. É como se a gente tivesse, como nesse slide, um aquário com uma água suja e um peixe dentro. O peixe está doente. Adianta a gente tirar do aquário o peixe, tratar o peixe e devolver para o aquário com água suja? Não adianta. Então a gente precisa tirar o peixe, tratar a água e devolver o peixe para aquele ambiente agora sim tratado. Como fazer isso? No tratamento integral a gente tem 3 pilares. A gente precisa melhorar os hábitos de vida, a gente precisa modificar a fisiopatologia da doença e, por fim, esses 2 primeiros pilares vão ajudar nas terapias, que hoje em dia é o tratamento padrão ouro que a gente tem para o autismo. Então vamos falar do que seria essa modificação dos hábitos de vida. Ah, Thaís, é só praticar exercício, coisa que os médicos sempre falam, né? Vamos praticar exercício, vamos mudar a alimentação. Não, é um pouquinho além disso. A gente precisa falar sobre cada coisa. Por exemplo, uma alimentação saudável. Tem muitos estudos hoje em dia que falam, que associam, né, o glúten, por exemplo, ao autismo, que associam a caseína ao autismo. Então, é algo que precisa ser muito bem falado e muito bem conversado, inclusive com o nutricionista, que é um profissional que também vai acompanhar o autista ao longo do tratamento dele. Né? Então, a gente não está falando só sobre comer legumes, comer verduras, diminuir o carboidrato, não. A gente está falando sobre algo bem mais profundo. Precisamos tratar alergias alimentares. Alergias alimentares são muito frequentes no paciente autista, então essas alergias elas precisam ser tratadas para que ele consiga, na verdade elas precisam ser identificadas primeiro, para que ele consiga comer melhor, para que ele consiga se adaptar melhor aos alimentos. Vamos também tratar o sono desses pacientes, porque se não dormir de uma forma adequada ao longo do dia, o paciente fica mais irritado, tende a ter mais crises, então vamos tratar o sono. Hoje em dia a gente tem à disposição a melatonina, a gente tem muito artifício para tratar o sono dos pacientes. Vamos também remover as toxinas do organismo do paciente, então toxinas as mais variadas possíveis, poluição, às vezes acúmulo de metais, isso precisa ser tratado. E vamos tratar também, por fim, algo importantíssimo que se chama disbiose intestinal. Todo autista ele tem mas a grande parte, quase chegando a 100% dos autistas, tem alteração de hábito intestinal. A disbiose intestinal nada mais é do que a permeabilidade do intestino que está aumentada, e essa permeabilidade leva toxinas e bactérias e inflamação de dentro do intestino para a corrente sanguínea, e isso vai acabar parando lá no cérebro. Então a gente tem que tratar essa flora intestinal, a gente tem que tratar essa disbiose intestinal, que isso também já dá uma qualidade de vida imensa para o autista. Então, hábitos de vida basicamente são esses que eu falei, e podendo acrescentar um ou outro, atividade física é muito importante. Tem vários estudos agora sobre atividade, relacionando, né, uma melhora de sintomas e uma melhora de cognição do paciente autista que faz atividade física. Então isso faz toda a diferença também. Então, como que a gente pode modificar a fisiopatologia da doença, que nada mais é do que a doença em si, né? Os causadores da doença, vamos dizer assim. Como que a gente pode modificar isso? A gente pode, por exemplo, usar o canabidiol. Isso hoje em dia está muito comum, está cada vez mais aceito. Hoje em dia a importação do canabidiol tá bem mais fácil. A aquisição da regulamentação pela Anvisa também está super mais fácil. Então a gente está conseguindo fazer o uso do canabidiol com muito mais tranquilidade, com
efeitos muito positivos para os nossos pacientes. A gente também tem que suplementar vitaminas. A gente sabe que o déficit de algumas vitaminas no autismo pioram os sintomas. Então, tem algumas vitaminas que a gente também vai ter que suplementar. E também existem os fitoterápicos, os homeopáticos, que a gente também pode lançar a mão aí para alterar aí a base da doença, né? Isso é bastante importante. Por fim, a gente chega... a gente estava falando de como melhorar sintomas, como melhorar a qualidade de vida e para quê, né? Principalmente para a gente fazer a terapia, porque a terapia é que vai fazer toda a diferença quando a gente fala em comunicação, em interação, como que o paciente vai se posicionar na sociedade, como que esse paciente vai se posicionar no ambiente de trabalho. Isso quem vai ditar, quem vai melhorar são as terapeutas com as terapias que a gente tem hoje em dia propostas para o autismo. Então, eu botei como mais importante modificador de comportamentos, é a terapia, é o padrão ouro de tratamento. E aí essa terapia vai fazer o quê? Vai regular os comportamentos inapropriados, no caso da criança, as crises, no caso do adulto, talvez essa introspecção, essa timidez, essa dificuldade. Então isso daí vai melhorar. Aumenta, por consequência, a comunicação e a interação. Os pacientes, principalmente crianças, melhoram bastante a fala. Então, crianças que antes eram não verbais, que não falavam, depois da terapia elas passam a ser verbais, a se comunicar. Isso é bem importante. E prepara as crianças, principalmente, né, para o ingresso na escola, para o ingresso na vida social, para a interação na escola e para conseguir absorver o conhecimento. Né? Isso são algumas coisas, mas que são bastante importantes nessa trajetória do autista. Então, pessoal, voltando ao roteiro, a gente falou sobre tudo até agora. A gente entendeu melhor o autismo, né? A gente falou um pouquinho sobre a estatística atualizada, com dados bem preocupantes. Falamos sobre as causas do autismo. Falamos sobre as dificuldades enfrentadas pelo paciente autista, a longevidade, como a gente pode melhorar a longevidade e diminuir a mortalidade. E por fim falamos um pouquinho sobre o tratamento, não falamos tudo, mas falamos só um pouquinho sobre o tratamento multidisciplinar e o tratamento integral do autismo. Então, fechamos assim a nossa palestra. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço bastante o convite de falar aqui, nesse espaço tão importante do Congresso, do Convida 2022. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar os meus contatos aqui na tela. Qualquer dúvida que tenha, algo que eu possa ajudar, eu estou à disposição. E espero que a gente se veja em breve e mais vezes, tá bom? Tchau, tchau.